o Boom das Commodities de segunda-feira à tarde. Agora sim, vamos ler o Brasil 247 para ver o que traz esse jornalismo da burguesia nacional. Digo, não é um jornal trotskista, né? Eu diria que é um jornal que, quando está no governo, quando o PT está no governo, é um jornal que comemora as coisas do PT, né? Que se embala, mas quando está fora fica bastante esquerdista, né? Por exemplo, agora está falando sobre a Ibovespa. Vamos ler o comentário, a análise melhor. Depois da... Agora, a explicação aqui da economia. Mercado externo puxa dólar para baixo no Brasil. As preocupações em torno dos impactos da inteligência artificial sobre vários setores da economia seguiram permeando os negócios globais. Só um segundo. Uh, 6 de fevereiro, hoje é 6 de fevereiro, eu acho. Ele diz assim... por Leonardo Lucena. Bora para Portugal, Leonardo. Brincadeira. Reuters. O dólar fechou a sexta-feira em baixa ante o real, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior, em uma sessão no geral positiva para ativos de risco ao redor do mundo. O dólar à vista fechou o dia com queda de 0,66% aos 5,2195 5,2 reais, 5 reais o dólar. Na semana a divisa acumulou baixa de 0,54% e no ano recuo de 4,91%. Às 5,04 o dólar futuro para março, atualmente o mais líquido do Brasil, cedia 1,09% na B3 aos 5,2415 reais. As preocupações em torno dos impactos da inteligência artificial sobre vários setores da economia seguiram permeando os negócios globais, mas os mercados de ações na Europa e nos Estados Unidos mostraram reação nesta sexta-feira, com os investidores voltando a buscar ativos de maior risco. Neste cenário, o dólar recuava tanto em relação a divisas fortes como a libra e o euro, quanto na comparação com moedas de emergentes como o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno e o próprio real. Após marcar a cotação máxima da sessão de 5,2551, o que é mais 0,02%, às 10h01 da manhã, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,20553, o que é menos 0,93%. Às 14h43, em um momento em que o Ibovespa também exibia ganhos firmes, depois retomou um pouco de força. Enfim, umas notícias assim, muito específicas de economia que não me interessam. Não me interessam. Eu me
interessa por raspas e restos. Que tal? Raspas e restos me interessam. Mas isso aqui, esse tipo de restos, não. Citação. Este fluxo, principalmente estrangeiro, que entrou nos últimos dias, que fez preço principalmente em bolsa com altas recordes, parece que deu uma equalizada. Tem uma pergunta para a cantora Pitty. A Pitty equalizou isso aqui, né? A gente não tem novas perspectivas de grandes movimentos de entrada de recursos no Brasil, comentou no fim da tarde Otávio Oliveira, gerente da tesouraria do Daicoval. Citação. Então parece que o dólar conseguiu um suporte um pouco mais forte nesta casa dos 5,20 centavos, R$5,20. Agora ele vai ser negociado em 5,20 centavos e 5,21 centavos, mas não deve ter uma queda muito brusca, pelo menos até o final do dia de hoje, acrescentou, antes do fechamento. No início do dia, a Secretaria de Política Econômica, SPE, do Ministério da Fazenda, revisou de 2,2% para 2,3% a projeção para o Produto Interno Bruto de 2025 e de 2,4% para 2,3% o PIB de 2026. Já a inflação calculada para este ano foi de 3,5% para 3,6%. Mais do que os números em si, o mercado esteve atento à entrevista coletiva com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, cotado para assumir a diretoria de Política Econômica do Banco Central, mas cujo nome foi mal recebido pelo mercado. Um dos receios é o de que Mello, um economista de perfil heterodoxo, possa favorecer uma guinada, entre aspas, Dovich, mais branda na diretoria do Banco Central, que este ano passará a ter todas as suas 9 cadeiras ocupadas por indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na entrevista coletiva, Mello afirmou que ainda não foi formalmente convidado para ocupar uma diretoria do Banco Central, mas disse estar à disposição. Ao mesmo tempo, evitou prever os próximos passos da política de juros da autarquia, apesar de dizer que vê espaço para corte na Selic hoje em 15% ao ano. Eu vou ler até o final porque faltam 2 parágrafos, mas não entendo, não aprecio. É muito específico e é muito pouco, né? São o que? Milésimos de centavos. Acho que isso aqui não interessa nem aos grandes vendedores de soja, né? Sei lá, ele ia comprar o tênis mais caro, agora ele vai continuar comprando um tênis mais caro. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, cuja taxa de referência hoje está na faixa de 3,50% a 3,75%, vem sendo apontado como um dos fatores para a atração de investimentos ao país, conduzindo as cotações do dólar a patamares mais baixos nos últimos meses. No início da tarde, após ter cancelado uma operação anterior que havia sido programada para o fim da manhã, o Banco Central vendeu 50 mil contratos de swap cambial tradicional com rolagem do vencimento de março. Às 17h07, o índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de 6 divisas, caía 0,33% a 97.639. Bom, tem muita notícia sobre o dólar e o Banco Central, mas nenhuma está falando aqui que o dólar explodiu, né? Que é uma notícia que todo mundo acharia muito interessante. Vamos ler no caso Epstein. O documento cita modelos brasileiros e MPF, a pura citação sobre o Rio Grande do Norte. Tá vendo aí? É o que tem que ser feito. Não é que nem o Álvaro do Meteoro, que ele ficou aí,
Eu não consegui assistir até o final porque esse cara tava falando aí um monte de... Esse cara se acha um grande intelectual, né? Um grande erudito. Tem duas notícias aqui do Brasil, no caso de Epstein, mas vamos ler o primeiro, sobre o MPF do Rio Grande do Norte, eu acho, não sei. Caso Epstein, documentos citam modelos brasileiras e MPF apura citação sobre o Rio Grande do Norte. Mensagens revelam pedidos de lingerie, repasses financeiros e organização de viagens. 9 de fevereiro. Eu fiquei com a impressão de que esse Álvaro do Meteoro, ele fez uma citação de uma garotinha brasileira. Assim, a gente que se acha muito elegante, muito erudita, e na verdade o que eu entendi é que ele estava orgulhoso de que o Epstein tivesse traficado uma menina brasileira. É mole? Bom, o problema é que esses caras assim, elegantes, né, metidos a besta, eles não falam nada claramente, né, eles ficam só insinuando e tal. Jeffrey Epstein em registro policial, 28 de março de 2017. Aí com um pouquinho de barba, né, Jeffrey Epstein, que era modelo da Gillette. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque você já sabe, né? Todos os homens que são assim, que tem a barba bem feita, o Epstein da Gillette. Enfim, são todos iguais. Brincadeira, mas pô, é sempre assim, cara. Tem um grande delinquente, um ladrão no bairro, o cara não tem barba. Talvez para não despertar desconfiança, né? Foda-se. Pau no cu da sociedade aí. Pau no cu de todo mundo. Fica aí discriminando o barbudo. Milhares de documentos divulgados recentemente pelo governo dos Estados Unidos sobre o criminoso sexual, né? Mas esse cara aqui, ele não tem nem nome para descrever esse cara, né? É uma espécie de satânico, traficante de humano, pedófilo, e o que mais? Pedófilo e... esqueci agora, mas tinha duas coisas, né? Era pedófilo e criminal, não sei, sei lá, vamos ler aqui. Mas aqui o 247 está falando que ele é criminoso sexual. O condenado Jeffrey Epstein revelam contatos mantidos por ele com mulheres brasileiras ligadas ao universo da moda. As mensagens, segundo a Folha de São Paulo, apontam pedidos de fotos, promessas de envio de dinheiro, organização de viagens e referências diretas a São Paulo, Paris e Nova York, em diálogos que se estendem por anos. Os arquivos foram liberados nas últimas semanas pelas autoridades estadunidenses. Parte do material chegou a ser retirada do ar após a identificação de vítimas. Segundo a reportagem, os e-mails não trazem clareza sobre a ocorrência de crimes específicos, já que o contexto é limitado e as conversas não detalham ações ilegais de forma explícita. Por essa razão, os nomes das brasileiras mencionadas foram preservados. Enfim, pode ser. Não tem crime específico, enfim. Mas assim, muita preguiça, né? Muita preguiça e muita impunidade dos ricos, como sempre. Documentos divulgados nos Estados Unidos expõem contatos com brasileiras. Os registros mostram que Epstein manteve trocas de mensagens com modelos brasileiras desde pelo menos 2006, antes de sua primeira prisão. Em diferentes trechos, ele aparece sendo convidado para festas, falando sobre viagens ao Brasil e solicitando que interlocutoras apresentassem outras mulheres quando ele estivesse no país. Em uma das conversas, após uma mulher afirmar que tinha, entre aspas, algo para ele,
Epstein respondeu, entre aspas, estou esperando por foto. Em outra mensagem enviada em dezembro daquele ano, ele escreveu, entre aspas, princesa, onde você está? Estaria em São Paulo nesta semana. Quem está lá? Mensagens citam envio de dinheiro e pedidos de fotos. Os documentos também apontam episódios em que Epstein ofereceu ajuda financeira a brasileiras. Em 2012, ele trocou uma série de mensagens com uma modelo brasileira que agradeceu repetidas vezes o apoio. Entre aspas, meu amor, obrigada por tudo, você é incrível, obrigada por se importar comigo. Eu gosto muito de você, não só pelo sexo, mas pelo seu coração, espero te ver em breve. Entre aspas, fecha aspas, escreveu ela em fevereiro de 2012. Em julho do mesmo ano, voltou a enviar agradecimentos. Entre aspas, sinto muito sua falta, obrigada por tudo, por sempre estar por perto de mim. Você é o melhor. Não me se esqueça de que você vive no meu coração. Nossa, que jeito de expor a sintaxe nacional, né? Em uma das conversas, Epstein perguntou se ela poderia viajar e afirmou que disponibilizaria um avião. Em outro trecho, ofereceu transferência bancária e questionou, entre aspas, você tem alguma conta bancária em que eu possa mandar dinheiro? A interlocutora respondeu enviando informações de um banco brasileiro. Caso envolvendo Natal é encaminhado à Unidade contra Tráfico Internacional. Vamos ver se está falando da menor de idade, né? Um dos episódios citados nos arquivos passou a ser analisado pelo Ministério Público Federal, MPF, em Natal, no Rio Grande do Norte. A movimentação começou após o procurador-chefe Gilberto Barroso de Carvalho Júnior comunicar em ofício interno ter recebido informações, entre aspas, dando conta do aliciamento e envio de mulher residente nos arredores de Natal, Rio Grande do Norte, possivelmente para a prática de atos sexuais com a pessoa de Jeffrey Epstein nos Estados Unidos. Fecha aspas. A troca interna de ofícios teve início depois de jornalistas e sites do Estado noticiarem que havia menções a uma mulher de Natal em mensagens divulgadas. Os e-mails tratados de 2011 e obtidos pela BBC News Brasil não confirmam que houve aliciamento nem informam a idade da pessoa citada. Ainda assim, indicam que Epstein demonstrou interesse após ela ser apresentada por uma conhecida que também tentou sugerir outras amigas. Deve ter sido uma indiazinha, né? As mensagens detalham a organização para a emissão de passaporte, planejamento de viagens aos Estados Unidos e pedidos diretos de Epstein por imagem. Segundo os documentos, ele solicitou fotos em lingerie ou biquíni. O caso foi encaminhado à Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Combate e ao Contrabando de Imigrantes. E-mails mostram referência à prisão de 2008 e viagens ao Brasil. Bom, parece que não falou da menina. Jean-Luc Brunel aparece em registros e cita passagens pelo Rio Grande do Norte. Discussões revelam cobranças e pressão por, entre aspas, trocas. E eu já cheguei e vou descer do ônibus. Eu acho que esse... Talvez eu seja maluco, né? Mas eu tenho a impressão
de que os latinos em geral, eles são ou somos tão derrotados, então assim, submetidos ao imperialismo norte-americano, mundial, europeu, etc., japonês e tal, que de uma forma bem interna, o povo fica, de certa forma, até orgulhoso de que os poderosos queiram espécimes, talvez para a eugenia, né? Quem sabe, né? Já pensou se quisessem essas mulheres aí para eugenia, para fazer uma raça superior? Então assim, pelo que eu tenho visto aqui, na verdade eu não tenho visto nada, mas não chamaram nenhuma chilena, porque é tudo baixinho, eu acho, quem sabe. Tem alguns que eu gosto, mas o que eles estão falando ali era da eugenia dos corpos, né? A eugenia genética. Então aí, parabéns pro Álvaro do Meteoro, parabéns pro Osmar Santos da Bahia, parabéns para o Rui Pimenta de São Paulo. O Rui Pimenta não tá nem aí, eu acho. Acho que tudo esse negócio desses incestuosos, desses esqueci, tem uma palavra melhor, né? Insensatos, né? Insensatos porque a eugenia, né, a genética, tem beleza e tem qualidade de tudo quanto é lado, né? Por exemplo, tem uma mulher turca, eu acho que ela é jogadora de futebol ou algo assim, ou jogadora de vôlei, sei lá, mas ela é muito talentosa, ela é turca. Então vai saber o que faziam. Apareceu hoje também uma notícia aí de que Epstein comprou não sei quantos galões de ácido sulfúrico, obviamente para desaparecer como vítimas de nenéns que ele considerava. Vamos para resumir a história. Os talmúdicos satânicos, eles não comiam, não devoravam crianças negras, mas eles parece que faziam um sacrifício com crianças turcas, por exemplo, né? E eles faziam eugenia com crianças loiras. Então assim, gente doida, né, cara? Sei lá.